E quando nós testamos, foi uma surpresa grata, de que o influenciador virtual performou melhor do que o humano em termos de desempenho, em cliques, em vídeos no TikTok. O influenciador virtual, né, quando utiliza mensagem utilitária, ele performa muito melhor do que quando ele utiliza mensagem hedônica, né, ou emocional, e essa diferença não é pequena. Essa diferença está na casa dos 54%. Se eu não estivesse cursando o doutorado, eu teria feito um teste AB e teria talvez chegado no TikTok e talvez chegasse ao mesmo resultado. Só que eu não teria entendido o porquê. Então, o fato de eu estar cursando, de ter cursado o doutorado, me possibilitou dar um passo a mais no sentido de aprofundamento no conhecimento. Olá, estamos de volta com mais um episódio do videocast FGV Marketing Talks, o videocast que trata de papers na sua profundidade, nos seus bastidores. Hoje eu estou com a ilustre presença do Marcos Facó, o CMO da FGV, também doutor aqui pela IASP. Bem-vindo, Facó. Obrigado, Felipe. Prazer estar com vocês aqui, poder colaborar e trocar essas questões sobre a minha tese aí do doutorado. Maravilha, Facó. Prazer todo nosso também. E hoje a gente vai falar sobre um artigo seu que saiu na GV Executivo, que é o Humano ou Virtual, como escolher o influenciador certo. Facó, conta um pouco para a gente, né, o que esse artigo traz, o que ele ensina para nós. Esse artigo é bem interessante, ele surgiu de uma demanda que eu tinha de entender essa questão comparativa entre o desempenho, a performance do influenciador humano versus o influenciador virtual, tendo em vista o crescimento significativo de uso, né, do influenciador virtual. Temos aí a Luda Magalu, que é a influenciadora virtual com o maior número de seguidores no mundo. E uma leitura inicial feita me mostrou vários artigos com resultados contraditórios. Resultados que apontavam o influenciador humano superior ao virtual e, de repente, eu esbarrava com artigos que apontavam exatamente o contrário, apontando o influenciador virtual igual ou superior ao humano, né? E isso me levou a fazer uma revisão da literatura, né? Então, a gente fez uma revisão sistemática da literatura e pegando somente artigos que comparavam os dois tipos de influenciadores, para poder entender com essa revisão o que ela nos traria em termos de resultado, né? Essa foi a motivação do artigo. Excelente. E aí você mencionou, né, uma revisão sistemática de literatura, publicado num periódico gerencial, né, que a gente tem aqui na IASP, e pouca gente sabe o que é uma revisão sistemática da literatura, né? Como é que se constrói isso? Ela tem uma metodologia própria. A revisão sistemática de literatura, ela exige que você siga um passo a passo de uma metodologia, onde você define bases que serão consultadas, define todo o objetivo da revisão, que no caso era artigos que comparavam influenciadores humanos e virtuais, e que a gente vai até a data mais antiga de publicação desse tipo de artigo, que foi pelos anos 21 para cá. E fazendo pegando esse escopo, você elimina duplicações, artigos duplicados dessa base, e você vai depois analisando artigo por artigo, se aqueles artigos realmente, que você faz uma análise inicial pelo título, pelo resumo, e aí você vai filtrando esses artigos, vendo se realmente esses artigos atendem aos critérios que você elencou, né, como a revisão. E depois de você, tendo essa base totalmente filtrada, faz uma leitura desses artigos e uma análise do que ele traz de resultados. Excelente. Aí isso te dá uma base teórica para pensar em novos problemas de pesquisa e para testar algumas coisas que, do ponto de vista teórico, ali estão transformados em hipóteses, né, ou em modelos teóricos mais complexos. E isso era um componente importante do seu trabalho de tese, né? Isso falava muito com a minha tese, né? E eu aproveitei bastante disso para a minha tese.
aonde que ali a gente já tinha sinais de que ambos os influenciadores tinham potenciais, mas nunca ficou claro aonde que era o melhor potencial de cada um, né? Naquele contexto ou a abrangência do trabalho de cada influenciador. Os artigos pegavam teorias diversas, faziam análises diversas, às vezes experimentos, só que a maioria também focava muito, uma coisa que foi muito clara, era que existia um gap porque eles focavam muito em imagens estáticas, né, imagens, e sobretudo numa plataforma que era o Instagram, né, que era a plataforma norte-americana da Meta. E sobretudo em produtos. Então, pouquíssimos artigos analisavam serviços, pouquíssimos artigos analisavam esse efeito em outras plataformas, né? E isso trouxe vamos dizer assim, esse desejo de testar não imagem, mas vídeos em outra plataforma, que foi o TikTok, que eu levei para a minha tese. Mas ali, né, nessa revisão, já se ficava claro que tinha uma necessidade, vamos dizer assim, de se aprofundar e ter essa análise de contexto, por que que hora um era melhor, hora um era melhor que o outro em termos de desempenho, de efetividade, e entender o que acontecia ali. Tá, então você descobriu ali por meio, né, dessa revisão que não tinha consenso, né, em relação a quem performaria melhor em que condição, e também alguns gaps, né? Precisa testar com serviço, precisa testar com vídeo, isso acabou motivando um trabalho maior. Se você pudesse resumir o principal achado, né, dessa revisão. Então, o principal achado era que dizia ali que o influenciador virtual, ele tinha algumas vantagens significativas sobre o humano. Isso era quase que uma unanimidade nos artigos em termos de disponibilidade, de controle, de custos, etc., né, de segurança. Você controla totalmente o virtual, enquanto o humano você não tem tanta segurança de controle, né, sobre as ações dele passadas ou futuras, né, e que você tem ele se desenvolvendo e tendo suas questões pessoais, né? Então você não tem tanto esse controle. E, ao mesmo tempo, o influenciador humano já apresentava sinais de que ele, com conteúdos mais hedônicos ou mais emocionais, levava performances melhores, sobretudo em pesquisas ligadas ao setor do turismo, hotelaria, etc., que é um serviço mais hedônico, né? E o influenciador virtual, ele era muito relacionado a agentes de IA também, né? E por ser relacionado com isso, já trazia uma propensão de uma percepção de que aquele influenciador era mais confiável no sentido de dados. Ou seja, se você tivesse informações factuais, informações utilitárias, vamos chamar assim, ele parecia ser mais preciso do que o humano em lidar com dados, né? E isso levou na tese, a gente colocar a questão do tipo de conteúdo, tipo de mensagem, como um fator moderador. Então você acabou encontrando, né, uma hipótese completa ali em relação a como é que eles performariam, os desafios, inclusive moderado por tipo de mensagem, né? Então não é uma discussão simples de influenciador humano ou virtual, mas também, né, uma moderação por tipo de mensagem. E aí você acabou testando isso empiricamente, né? Exatamente, esse foi o motivador e foi muito interessante porque no começo, né, eu e meus co-orientadores, a gente achava que o humano ia performar melhor, né? Sobretudo por um serviço, que é um serviço que a gente queria testar, um serviço de alto engajamento, né? Que é um curso de mestrado, e esse serviço ele é altamente elaborado cognitivamente no seu processo decisório, e que obviamente a ideia era que o influenciador humano poderia ter um desempenho melhor pelo fato de ele ter feito um curso, etc., né, na campanha. E quando nós testamos, foi uma surpresa grata de que o influenciador virtual performou melhor do que o humano em termos de desempenho, em cliques, em vídeos no TikTok. Excelente. Então você achou uma coisa nova, né? Uma coisa diferente. Totalmente nova e inesperada.
E aí no papel de pesquisador isso é muito valioso, mas eu presumo que no papel de gestor também isso tem um valor enorme. Com certeza, porque ficou ali um dos achados, né, que o influenciador virtual, né, quando utiliza mensagem utilitária, ele performa muito melhor do que quando ele utiliza mensagem hedônica, né, ou emocional, e essa diferença não é pequena. Essa diferença está na casa dos 54%. Então, se você levar em consideração o investimento de milhões de reais, você perderia 50% desse investimento fazendo um matching incorreto entre o tipo de influenciador e o tipo de mensagem. Então, para a área gerencial, isso é um achado significativo. E acho que isso traz uma outra reflexão importante, que você estava num contexto de cursando um doutorado, né? Então, um gestor ali com agenda ocupada, problemas reais, necessidade de resposta rápida, mas precisou se debruçar na condição de um pesquisador também, e isso teve um impacto, né? Como é que você diria da importância, né, da formação, de você parar, né, ou enquanto o carro está em movimento, se preparar e cursar uma formação que tem uma complexidade, que leva um tempo, que exige uma maturidade de pesquisa? Eu achei uma experiência incrível, tá? Uma experiência, eu diria, uma experiência trabalhosa, tá? Uma experiência que realmente exige, demanda dedicação do profissional enquanto aluno, né? Ele tem que se dividir em dois ali, mas uma experiência incrível no sentido de ganho, tá? Se eu não estivesse cursando o doutorado, eu teria feito um teste AB e teria talvez chegado no TikTok e talvez chegasse ao mesmo resultado. Só que eu não teria entendido o porquê. Então, o fato de eu estar cursando, de ter cursado o doutorado, me possibilitou dar um passo a mais no sentido de aprofundamento no conhecimento, não diria um conhecimento acadêmico, mas um conhecimento de forma geral, no sentido de entender, tá, ok, esse teste AB me mostra um resultado, mas factual, mas qual a motivação, qual o porquê dessa questão, o porquê ter ocorrido isso? E isso você dá se você te traz um crescimento de entendimento muito importante, porque você passa a entender os mecanismos que estão por trás e te permite uma abertura de cabeça no sentido, bom, a gente precisa não só constatar os fatos, mas também entender por que eles ocorrem. Tá. Não, excelente. Eu acho que essa sua fala, inclusive, né, eu lembrando aqui, numa ocasião de disciplina, você estava escolhendo o tema ainda, né, você chegou a conversar comigo, né, antes da gente pensar, né, na orientação, e você tinha várias micro perguntas ali que poderiam ser vários pequenos testes AB, né? E aí naquele momento, né, a tentativa foi dizer, olha, para um doutorado, em vez de testar várias coisas ao mesmo tempo, dizer se aqui foi melhor ou pior, a gente precisa pensar no mecanismo, né? Então, assim, do ponto de vista da transformação, né, como profissional, e até assim, como é que aquelas várias micro perguntas se tornaram uma pergunta maior para pensar num mecanismo, num processo. Como é que foi esse processo aí de maturidade como pesquisador, como aluno? Esse eu diria um processo doloroso, tá? É um processo doloroso porque acho que todo aluno do doutorado passa por essa fase. Eu acho que é uma fase assim de nascimento mesmo, né? É o nascimento da tua pergunta, da tua tese, do teu trabalho. E todo nascimento é doloroso, né? Todo parto é doloroso. E você se perde, e se encontra e se perde novamente. E você lê mais, você conversa. E a minha troca não só com meus orientadores, né? Eu tive orientador, co-orientador, mas também com os outros professores, né? Agregam muito insights e você começa a ter muita informação e aí depois vem a dificuldade de tentar limpar essa quantidade de informações para focar realmente e entender melhor o que é uma pesquisa, o que é um trabalho acadêmico, né? O que é uma teoria que você vai aplicar, o porquê dessa teoria. Então, esse crescimento, ele é um crescimento, eu diria, não só profissional, acadêmico, mas como ser humano mesmo, porque ele te abre a cabeça e te permite dar um step further, né, seu processo cognitivo, eu diria. Então, acho que é um ganho fantástico. Muito bom.
E aí você mencionou, né, o processo que explica, né, o melhor desempenho de um ou outro tipo de fonte e moderado por algum tipo de conteúdo. E aí esse processo você acabou usando uma teoria, né, que é a credibilidade da fonte. Então, acho que eu queria fazer duas perguntas aqui. Como é que ela entrou, né? Como é que essa foi a escolha de olhar para o que você estava pesquisando em termos de desempenho sob essa lente teórica? E um pouco como é que ela explicou os seus resultados, né? O que é essa teoria, como é que ela explica os resultados? Excelente pergunta. Para um teste AB, eu, como, vamos supor, profissional apenas, eu teria feito o teste. 4 vídeos, 2 tipos de influenciadores, 2 tipos de conteúdo, e teria achado um resultado. Não teria mais questionamento. O ponto é que, nas discussões com meu orientador, co-orientador, essas discussões agregaram bastante coisa. Tá, vamos entender o porquê. Né, o porquê desse acontecimento, desse fato. Por que isso acontece? E, obviamente, no comportamento do consumidor, você tem teorias. E uma das teorias mais usadas é a teoria da credibilidade da fonte, ou seja, você está trabalhando com a credibilidade para uma compra de um serviço, no caso, né, ou de um produto, e aquela fonte precisa ser crível para você. Se você não acredita naquela fonte, você não segue o conselho do próprio nome, como o nome diz, influenciador. Né? O influenciador é alguém que influencia o usuário, o cliente, a alguma compra, alguma ação. E o primeiro passo é essa teoria. E essa teoria é uma teoria antiga, de Hovland, Ohania, né? Uma teoria já bem consolidada. E essa teoria pressupõe que para você ter credibilidade, você tem que ter 3 dimensões trabalhadas. Uma dimensão é a confiabilidade. Se você confia nessa pessoa, que essa pessoa experienciou esse serviço, esse produto. A expertise, se essa pessoa entende daquele segmento, se essa pessoa é uma pessoa que pode falar sobre aquela área. E a atratividade, essa pessoa te passa uma imagem ok para você, ela ressoa com você. E essas dimensões foram as dimensões da teoria da credibilidade da fonte que nós aplicamos numa escala para poder entender, ok, você vê esse vídeo, como que você avalia esse vídeo? Né? Esse vídeo te traz credibilidade, essa fonte te traz credibilidade, e aí, obviamente, tem interação entre o tipo da fonte, humano e virtual, e o tipo da mensagem hedônica utilitária. E aí a gente tem um matching ou mismatching, baseado nesses mediadores que são essas 3 dimensões. Excelente, né? Então tem uma complexidade grande ali para entender esses mecanismos. Pois é, isso que é interessante, porque essa complexidade é que te faz entender um pouco melhor como é que é o comportamento da mente humana, né? Como que o cliente, o usuário se comporta. Então, o que eu vejo é a academia, às vezes, tem muito esse entendimento e os profissionais têm pouco esse entendimento do processo cognitivo. Né? E eu acho que o doutorado, sobretudo o doutorado profissional, faz esse match de você poder juntar um profissional que está lá no teste AB e tem facilidade de executar isso, e a academia que tem todo o conhecimento, mas tem dificuldade, às vezes, de aplicar isso na prática. De acessar o campo, verdade. E tem muita oportunidade, né, para gerar conhecimento e resultado. Sem dúvida, eu acho que tanto o mestrado profissional quanto o doutorado profissional é um incentivo muito grande para que essa distância entre a academia e a prática diminua, porque você traz para dentro da escola profissionais que estão realmente ali lidando com o dia a dia da empresa, e profissionais de alto nível, não estou falando de profissionais júniores, mas profissionais sêniores e professores sêniores que possuem conhecimento, e essa troca, eu digo, agrega muito para ambos, porque agrega para a academia, agrega para a profissão, e é algo que não é antigo, é um fato novo, né? Esses cursos, esses programas onde os profissionais podem ingressar e trabalhar junto com a academia. Facó, aí uma pergunta assim que pouca gente sabe, né, que o processo de publicação, né, tem todos esses resultados interessantes, mas ele precisa também passar por uma curadoria, né? Então, seu artigo está ali na GV Executivo, você fez uma submissão, como é que foi, né, a revisão desse artigo até chegar na publicação?
foi mais, vamos dizer assim, exigente do que eu imaginava. No primeiro momento, eu achei que o artigo, quando eu escrevi e submeti, eu achei que ele estava pronto, né? Enfim, eu peguei os guidelines da GV Executivo, no caso, a revista, e segui os guidelines, formatação, quantidade de palavras, estrutura necessária, e submeti e achei que aquilo ali ia ser aceito ou ter poucas questões. E depois de um mês ou 2 meses, não me lembro ao certo, enfim, veio o retorno com um documento cheio de questionamentos e sugestões de aprimoramento ou aprofundamento. E aí eu falei, nossa, eu tenho que voltar a ele e repensar e detalhar, etc. Mas que realmente eu verifiquei que muitas dessas questões, dessas sugestões, faziam sentido. E aí eu ia questão por questão, entendendo, trabalhando, voltando aos artigos, trazendo, analisando, detalhando melhor cada resposta, né? E reenviei, resubmeti, né, com essas questões. Passado também 1, 2 meses, volto novamente com mais algumas questões, né? Obviamente bem menos, mas ainda existiam algumas questões. Umas que eu, dada o escopo da revista, o público da revista, eu achei que não fazia muito sentido. Falei, olha, isso daqui eu acho que não é tanto o viés executivo, e abri mão de atender e atendi as demais que realmente eram mais pertinentes, né? E aí você resubmete, né? E obviamente isso é trabalhoso, isso dá um trabalho, mas realmente você depois tem um artigo com muito maior qualidade, né? Muito bom. Assim, o processo é desenhado para isso, né? E excelente. E aí, você também, né, trabalhou com um contexto de autoenvolvimento, né, que é a escolha de mestrado e uma plataforma específica, e toda pesquisa acaba gerando ali, né, uma agenda de pesquisa futura, né, novas perguntas, ainda dentro daquele tema, dentro daquele contexto, que podem ser endereçadas. Como é que você está planejando aí a continuidade da pesquisa? Então, eu acredito que a pesquisa foi feita usando, primeiro, um tipo de influenciador. Então, era uma mulher, sexo feminino, virtual e humano. Eu acho que isso deve ser replicado com um homem, né? E talvez outras idades também, né? No caso, era uma aluna do próprio mestrado. Então, acho que a questão da heterogeneidade do influenciador, né, é algo interessante. Além disso, foi utilizado apenas no TikTok, que tem as suas especificidades como plataforma, né? Acho que isso pode ser testado no LinkedIn, por exemplo, também, na própria Instagram e no YouTube, então você tem mais plataformas. Aquilo ali foi um estudo pontual, não teve um estudo longitudinal, então acho que isso também é outra questão. E, sobretudo, com outros serviços. Então, assim, será que esse mesmo efeito ocorre se fosse um produto que não tivesse um produto de baixo envolvimento, por exemplo, né, com produtos de beleza, etc. O resultado seria o mesmo? Então, acho que também isso precisa ser testado para poder realmente a gente comprovar que isso não é restrito a um serviço de alto envolvimento, no caso de ensino, né? Obrigado, Facó. Então, eu desejo muito sucesso na continuidade dessa pesquisa e que você volte aqui para contar os resultados. Com certeza, vai ser um prazer retornar e trocar com você. Prazer é nosso.